Olá, 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 boa noite, boa noite! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live. Hoje, plena sexta-feira, sextou, viu, Feola? E nós estamos aqui, firmes e fortes, para mais uma live, para aprendermos mais sobre condomínios e loteamentos, que é um assunto que nós tanto amamos. E aí o Chico chegou. Muito bem-vindo, Paulo, muito bem-vindo, Couto. Deixa eu chamar aqui o Francisco. Obrigada. Olá, Boa boa noite! noite. E aí, Boa noite, bom demais? bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui, viu, Francisco? Muito obrigada mais uma Da vez mesma por ter forma. Tá me aceitado ouvindo bem? meu convite. Tô ouvindo bem. Você tá me Alto, ouvindo claro. bem? Bom demais, estou te ouvindo bem. Só posicionar melhor aqui. Aí. Senão parece que a gente está conversando com a pessoa em cima dela, né? Aí, pronto. Pô, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar com você aqui. Super bacana. A conversa que a gente teve fez Altinha. muito sentido, né, Poliana? Porque Sim. nossos propósitos estão bem alinhados com o nosso objetivo e poder contribuir com esse assunto que é de vital importância me traz muita alegria poder compartilhar, falar sobre esse assunto que é tão delicado, né? Que é tão importante para a gente, em todas as etapas dos processos, falar sobre originação, que é o princípio de tudo, Isso. né? Exato. Gente, boa noite quem chegou, quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, sexta-feira, né? Todo mundo animado, né, gente? Aí, Ninguém tô tá vendo cansado bastante aqui, né? gente entrar, bastante gente conhecida. Olha aí que bacana, ó. A turma massa. Muito bom, Vamos entrando, vamos dizendo onde é que muito vocês bom. são. É Vamos isso aí, tocando o gente. aviãozinho, enviando para aqueles que vocês entendem que possa ser relevante esse assunto. Isso aí. E parabéns para quem está aqui conosco. Vocês são diferenciados. Vocês estão sextando aqui com a gente, É, aprendendo. Então, parabéns, bom parabéns. E demais. chame todo mundo para estar aqui com a gente também. Isso aí, vamos mandando o aviãozinho, convidando a galera. Vamos aproveitar nesses primeiros minutos para convidar aqueles que vocês entendem que ser relevante esse assunto, que o pau vai Isso aí. pegar. Hoje vai. Oi, oi, abraço. Olha Abraço. aí, ó. Amigos do Triton 4x4 Clube, que é parte da minha família. Boa noite, boa Aí, noite. Isabela, loteadora, 60 empreendimentos entregues em Patos de Ó, Minas. Você tem que muito conhecer bom. ela, hein? Já falei dela para ti Ah, e é ti para ela. verdade. É É uma das verdade. mulheres empreendedoras aí presente. Precisamos trocar umas Lucas, figurinhas. Lucas, meu querido. Lucas é um ninja aí dos criptoativos, está voando. Lucas Cabral, super autoridade aí no parcelamento de solo aqui no Rio Grande do Sul. Ah, show. O cara que tem muita experiência também está lá junto com a gente no Infra Urbana, aquele projeto da Infra Brasil. É um dos nossos mentores lá, aprendi muito com ele. O pai dele é um dos nossos Muito bom. permutantes em um dos nossos negócios. A gente aluga a máquina do Lucas também. Você tem que falar com o Lucas, tá? O cara, esse aí é fera. É o Lucas Cabral. Lucas Cabral. Bem-vindo, Aí, Lucas, manda um bem-vindos. direct para a Poliana. Isso, manda lá. Bom demais. Então, vamos começar, gente? Com a nossa noite Bora? especial, nossa noite poderosa. Bora. Bora para Então, cima. mais uma vez, viu, Francisco? Obrigada a todos que estão aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar
nossa maratona de lives sobre condomínios, né? Sobre assuntos que envolvem, né? Condomínios e loteamentos, que eu e a Lidiane estamos aí à frente, mas na verdade eu não preciso nem dizer, né? Que todos, né? Estão sendo peças importantes, né? Nesse processo. Não preciso nem dizer, mas é bom dizer, né? É É bom. importante a gente dizer que, enfim, nós estamos construindo algo muito, muito bonito de ver, assim, sabe? É como você mesmo falou no início, né? É bom a gente encontrar pessoas que estão alinhadas, né? Na nossa forma de Sim, pensar, no nosso propósito, né? Na forma exatamente. que a gente entende e vê o nosso trabalho, né? A relevância e a aplicação dele. Então, enfim, estou muito feliz por essa noite, por estar aqui, por ter esse tempo com você e com todos vocês que estão aqui conosco também, aqui nos assistindo. Então, me conte de você primeiro, antes de eu começar aqui com a chuva de assuntos, de perguntas. Conta Bora. um pouquinho sobre o Francisco, o que o Francisco faz, as instituições aí, que eu já fiquei sabendo de muita coisa, mas conta para nós, para quem não sabe ainda, né, a, as funções do Francisco e principalmente, eu até uma live aqui, eu peguei um convidado de surpresa, porque eu perguntei, quem é você? Aí ele falou um monte né, de função, isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tá, agora eu já entendi o que você faz. Agora, quem é você? Vamos lá. Eu sou, acima de tudo, um romântico que acredita que difundir conhecimento que eu encontrei de contribuir com a sociedade através da minha paixão e do meu propósito. Então, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, Poliana, pelo convite. Eu vejo pessoas queridas da minha relação, pessoas do parcelamento de solo e de outras relações minhas também. Giovana William, você tem que conhecer Giovana, da Biosplena, pós-doc em urbanismo, é fera demais. Giovana, obrigado pela presença, bem como todos que estão aqui. Muito bom. E vamos lá, Francisco. Bom, eu tenho 40 anos, sou natural da cidade de Porto Alegre. Eu sei que não parece, né? Mas tenho 40 anos. E trabalho com parcelamento de solo. E uma das áreas mais importantes do parcelamento de solo e aquilo que me despertou falar sobre isso, porque tem tão pouco assunto sobre a originação, que surgiu essa ideia da gente tratar sobre originação. Tanto que muitas pessoas me perguntam, né? Tá, mas o que é originação? E é uma das etapas mais importantes do processo de parcelamento de solo e de empreender no ramo de parcelamento de solo. E eu trabalho hoje como CEO da Simons Incorporadora e tenho a minha empresa, a Master Developer Real Estate, que nós somos especializados em todas essas etapas que fazem parte do empreendimento, de um empreendimento que precedem o empreendimento até a sua implementação e as vendas e pós-vendas, que a gente fala que são tão importantes a gente estar começando o processo da forma correta, né? E a nossa Exato. conversa foi muito bacana, fez sentido, porque um dos gargalos é sim a documentação e que muitas vezes as pessoas compram áreas do carro. Até hoje ainda falei sobre isso, fazendo uma análise vocacional de uma área. As pessoas compram área olhando o Google, as pessoas compram área sem analisar a documentação, as pessoas fazem negócios com um risco muito grande. E o objetivo principal de tratar sobre originação é mitigar todas essas patologias que acabam trazendo para a gente depois de terem feito um negócio, né? Tanto para Isso. mim quanto para você que tem essa experiência cartorial, né? Isso aí. Ó, estão pedindo aqui para você limpar a lente do celular. Realmente está um pouco embaçado. Dá licença aí, vamos ver aqui.
Obrigado, Tadeu, meu irmão, meu querido, parceirão aí do Triton 4x4 Clube, minha família. Melhorou aí, gente? Obrigado. Acho que melhorou até para mim. Estou me vendo melhor agora. Mas vamos lá. O que você quer Então, saber? olha só. Não, agora vamos pro assunto aqui da noite. Pros assuntos, né, Francisco? Olha só, eu levantei aqui alguns tópicos, né? Fiz alguns apontamentos aqui de subtemas, né? Relevantes e que envolve o nosso tema da noite, tá? Então eu vou. Você tá me ouvindo bem? Parece que você tá Eu estou ouvindo alto e falhando. claro. A sua imagem tá falhando. Vocês estão vendo o Francisco bem? Eu estou lhe ouvindo alto e claro. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, olha só. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para nós, né? Olá, Roberto. Ó, o Roberto Quirina, empreendedor aqui em Goiás. Grande empreendedor aqui em Goiás. Viu, Francisco? Você precisa conhecê-lo. Bom demais. Bem-vindos, bem-vindos. Então, olha só. Eu queria que você explicasse melhor sobre esse tema, né? Sobre esse assunto originação. E que você é um dos precursores, né? Que inclusive utiliza este termo. Então, eu queria que você explanasse mais sobre isso para nós. Outro ponto que eu penso ser bem relevante para a gente abordar aqui essa noite é fazer a relação entre regularização, que a gente ama, né? Regularização, valorização do imóvel, né? E segurança do adquirente, do comprador. Então, para a gente fazer, né, essa relação desse tripé aí. Outro ponto que nós vamos abordar. Isso, exato. Outro ponto é abordar sobre os gargalos, né, dos empreendimentos imobiliários. Outro aspecto para a gente abordar hoje é a importância de nos cercarmos, né, de uma equipe eficiente. Olha só, gente, eficiente, que isso é o que eu emprego na empresa também. Uma equipe eficiente, leal e alinhada, né, com a nossa forma de pensar, com o nosso propósito. Tá? E outro ponto que nós vamos abordar aqui também, como escolher uma área. Como escolher uma área? Se é por feeling, técnica ou visão? Ou ambas, ou qual que é? Como que você quantifica ou qualifica esses três pontos aí, esses três elementos? Pronto. Então, simbora. Bora Bom para demais. nossa aula da noite. Bom demais. Bom, a originação, de fato, ela não tem assunto sobre a originação e o pessoal tem me dado feedback bem bacana da gente estar tratando sobre esse assunto tão relevante, como bem já dizemos aqui. Tudo parte sempre de uma área, né? Uma área de intervenção. Alguém, o qual eu não posso deixar de mencionar, mas Rocha entrou aí e é uma das grandes autoridades do mercado imobiliário nacional. Rocha, meu professor, meu amigo, obrigado pela presença e de todos aqui presentes. Oi, Zé Rocha, boa noite. Então, vamos lá, originação, né? Sempre falando sobre vocação diária, tá? O início de um empreendimento passa sobre todas essas etapas dos processos. A originação é tudo aquilo que precede as etapas de implementação. Então, a originação vai até a implementação, a implantação, a execução. É onde a gente trabalha com equipe multidisciplinar nos estudos vocacionais, na análise vocacional da área, nos estudos, nas diligências da documentação da área, se essa área pode ser vendida, se o vendedor pode vendê-la, e até que a gente possa, então, passar pela parte técnica, chegando ao licenciamento. Então, vamos lá. A originação é tudo aquilo que precede a licença e instalação. É quando a gente vai implementar e executar o empreendimento, certo? E tudo isso começa com a análise vocacional. E entendendo que aquela área de intervenção faz sentido a gente empreender,
seja pela pelo seu entendimento de que aquela área deve ser empreendida, porque ela está de acordo com as suas premissas de empreender, onde a gente começa com o gargalo, um dos principais gargalos, que é o seu assunto, LSI, o laudo de situação de imóvel. O que acontece? Eu entendi que muitas das vezes que eu ia negociar uma área, quando eu trabalhava mais fortemente, mais atuante na área de negociação de áreas, eu percebia que muitas áreas boas acabavam que perdiam a atratividade e entravam no sinal vermelho, em zona de risco, porque elas não tinham documentação suficiente para que a gente sentisse segurança para empreender, certo? Então, o laudo de situação do imóvel vem de encontro a um dos principais gargalos que faz parte da originação. Olha que interessante, né? Por isso que essa conexão me animou bastante e é falar sobre esse assunto que está diretamente conectado. Então, um dos gargalos da originação é, sim, a situação em que se encontra o imóvel. Porque, veja, muitas das vezes tem áreas boas e que elas não foram negociadas ainda porque são os rolinhos bons. Foi aquilo que a gente falou. Cara, eu tenho uma situação de 4 áreas extremantes, onde nenhuma tem matrícula. Mas elas têm posse e contrato de compra e venda, público e notório, reconhecido por todos os confinantes extremantes, de que as áreas de fato são lá e que tem aquela metragem, porque ela foi transmitida ao longo do tempo para essas pessoas. E então essas áreas acabaram que passaram em branco, passaram batido para o mercado, porque quando ia buscar negociar, não se sentia seguro de avançar com a negociação, certo? Porque elas são áreas que têm, muitas das vezes, nem escritura. São áreas de posse, mas que são áreas de posse pública e notória. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que a Poliana é dona daquela área há 10 anos e que ela comprou do Francisco, que herdou do Carlos Alberto Parreira, certo? Todo mundo sabe. E você tem essa experiência, e lá no cartório, você me revelou que passava muito por essas situações. Então, perceba, existem áreas muito boas que poderiam já ter sido desenvolvidas e que não foram negociadas porque não tinha segurança para se fazer uma negociação, certo? Então, na originação, a gente passando pela etapa de análise documental, da análise da documentação, que se encontra esse empreendimento, sim, Arruda, vamos meter uso campeão extrajudicial, é isso aí. Esse é o caminho, ó, tem gente ligada aí. Mas muitos empreendedores ou até pessoas investidores que visualizam o potencial de desenvolvimento imobiliário naquela região e que são compradores de área, eles não fazem negócio se não existe matrícula. E essa é uma das premissas para que essas pessoas negociem. Então, através deste laudo que você desenvolveu, é que a gente vai conseguir, então, visualizar a real situação dessa área, e que é uma das etapas tão importantes da originação. A gente entender qual é a situação dessa área, como que ela se encontra, e que acontece concomitante a outras etapas técnicas, que passam pela análise vocacional, pelos laudos biológico e topográfico, onde nós vamos já mitigar patologias antes da negociação. E quando eu for negociar, de fato, eu vou ter subsídios suficientes para entender se aquele negócio está de acordo com as minhas premissas de empreender. E quando eu for negociar, eu já tenho essas informações para entender qual é, inclusive, o melhor modelo de negócio que eu vou entrar. Então, assim, perceba, quem decide é o empreendedor. Eu vou fazer o empreendimento de acordo com as minhas premissas de empreender e as seguranças que eu entendo ser importantes para eu prosseguir com o negócio. Então, antes de negociar, nós fazemos toda essa análise que passa pelo LSI, pelo laudo de situação do imóvel, concomitante a todas as etapas
dos processos de originação que antecedem a negociação, certo? Então, perceba, eu estou falando aqui que quando a gente decide empreender, a gente vai até o campo e antes de ir a campo, eu faço, se eu não conheço essa região que eu vou empreender, eu faço, fica uma dica bem bacana que eu aprendi com o professor Cristiano Rabelo, que a gente faz uma análise de Google. Pô, Francisco, como assim a gente faz uma análise de Google? Sim, eu vou no Google My Maps e traço rotas, por exemplo, para saber essa área que a Poliana está me oferecendo, ou que é proprietária, ela está em que região? Qual é a distância que ela fica da centralidade? Ela está dentro da cidade? Ela fica a que distância das escolas? A que distância... Rodovia, né? Também. Exatamente. As vias. Em que local ela fica? Qual é o fluxo desse sistema viário, certo? A que distância ela fica da farmácia, da escola, da padaria, do supermercado? Antes de sair de casa, eu vou fazer todas essas análises para depois eu ir a campo. A gente não vai a campo se não conhece uma área sem que antes faça uma análise de Google My Maps, traçando rotas para depois verificar quando eu vou ter o sentimento, o professor Rocha fala disso, quando a gente vai fazer uma análise vocacional, todos os drivers que a gente já tem de expertise, a gente vai absorvendo quando a gente está chegando nessa área, e quando a gente já conhece, fica um pouco mais fácil, porque a gente já tem esse entendimento. Então, são duas situações, quando eu conheço a região e quando eu não conheço a região. E essas análises todas, que precedem a licença instalação e fazem parte da originação, é que depois de eu analisar, eu vou passar para a documental. Claro que, se possível, antes de sair, eu no mínimo vou ter uma situação, eu vou ter um entendimento de qual é a situação dessa área. Bom, só um pouquinho. Me enviaram uma oferta, tá? Tem matrícula atualizada, com ônus reais e repersecutórias? Quem é o vendedor? É muito difícil você... até perde tempo você ir lá analisar uma área sem antes ter essas informações. Então, a gente está bolando, inclusive, um modelo de apresentação de imóvel que vai subsidiar aquele que nos ofertou com as informações necessárias de acordo com as minhas premissas. Eu entrei nesse negócio porque em 2015, quando corretor de imóveis, eu perguntei para um grande player, eu fiz uma pergunta que até hoje ninguém me fez. E que foi esse o divisor de águas. O divisor de águas na minha vida. Eu conto isso sempre para as pessoas. Quando eu cheguei até essa pessoa, ele já tinha entregue mais de 500 mil metros quadrados de obra de incorporação de vertical. É um dos maiores players aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa que é meu amigo, vamos dizer, é meu padrinho. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: que informações você deseja receber antes de avaliar o negócio para que você possa tomar a decisão de empreender nessa área, de comprar essa área? Então, que informações você deseja receber antes de analisar uma área? E sabe o que ele me respondeu? O que, pasme, muitos dos empreendedores respondem. Porque eu faço essa pergunta, mas nunca fizeram para mim depois que eu mudei de posição também. E toda vez que eu faço a pergunta, muitas das vezes a gente escuta: pois eu tenho que falar com a minha equipe técnica, eu tenho que passar para o meu engenheiro, eu tenho que passar... E aí ele falou: eu tenho que passar para o meu engenheiro que faz as viabilidades. Quando ele falou em viabilidade, me acendeu uma luz. E aí eu fui buscar no Google sobre viabilidades e cheguei até o meu professor, Cristiano Rabelo. Fiz 12 cursos com Cristiano Rabelo. Sou o profissional que mais se qualificou dentro dessa metodologia no país. E aí que eu comecei a entender da importância das informações que o empreendedor precisa para tomar a decisão. E que geralmente chegam até nós. Aí, Rocha, tem zoneamento urbano? Então, são perguntas que a gente precisa saber antes de sair para analisar uma área. Rocha fala com muita sabedoria sobre isso também, e tem contribuído bastante com o nosso mercado acerca do que é a originação, porque quando a gente vai olhar um negócio, antes nós precisamos das premissas que nos façam entender
que aquele tipo, aquele modelo de negócio, Vai te aquela entregar área o que de você intervenção... busca, né? Exatamente. Ela vai fazer sentido ou não para a gente empreender. E é uma série de informações que a gente precisa. Nós estamos compilando essas informações para disponibilizar ao mercado um modelo de apresentação de imóvel de acordo com as premissas mínimas necessárias para você analisar o negócio, para você partir para a análise desse negócio. Senão, você vai gastar tempo. Você vai viajar, vai sair de casa para analisar uma área. Yannis, uma máquina do mercado Oi, aí, obrigado Anis. pela Boa presença. noite, Anis. Então, Bem-vindo. antes de você sair de casa para fazer uma análise. Então, na originação, o que a gente sugere sempre, tá? Quando nós vamos sair a campo, todas essas informações, o máximo de informações que a gente tiver possível, como zoneamento, matrícula, anos reais e persecutórias, se a gente conhece a área, a gente já tem alguns drivers de informações absorvidas acerca dessa área de intervenção ofertada, ou quando a gente busca uma área. Mas se a gente não conhece, a gente tem ferramentas para poder analisar essa região antes de sair de casa, porque senão você vai perder tempo. E o princípio do negócio, da originação, é você ter o máximo de informação possível antes de sair de casa. Sim. Assim começa uma originação, tendo o máximo de informação possível para você sair de casa, senão você vai perder tempo. E aí, quando a gente sai de casa, falando em equipe, eu levo, no mínimo, topógrafo e biólogo. Porque o topógrafo vai nos dar uma análise da planaltimetria da área, ele já vê sobre outro aspecto. Ele consegue identificar para a gente se a gente vai precisar importar matéria, se a gente não vai precisar. O topógrafo vai nos economizar milhões ou nos fazer gastar milhões. Certo? Qualquer erro, professor, nunca me esqueço, professor Paulo Toledo, especialista em gestão de lançamento, um dos maiores players do nosso mercado, da CIA, ele diz o seguinte: no nosso negócio, qualquer erro, uma linha significa 1-0, uma frase 2, um parágrafo 3. E na tomada de decisão de empreender é a mesma coisa. Quando nós vamos empreender, nós precisamos do máximo de informações possíveis antes de sair de casa. Imagina quando você começa a fazer a originação, que a partir das decisões que você vai tomar, o empreendimento vai sair ou não. E você vai se expor ou não. Então, antes de decidir empreender, a gente já faz uma série de levantamentos de informações de acordo com as nossas premissas de empreender para poder sair a campo, certo? E a equipe multidisciplinar envolvida nessa primeira etapa de originação, ela passa sobre a análise vocacional, que é o empreendedor que deve ter esses drivers para saber o que tipo de empreendimento possivelmente você vai fazer. E depois, claro, você vai acompanhar de um topógrafo e de um biólogo. O biólogo vai entender que tipo de laudo ele vai precisar fazer. Se é um campo liso, ele não tem laudo de fauna ou flora que vai prejudicar inicialmente o teu projeto. Hoje nós somos numa área que precisa ser feito transplante e além de transplante, precisa fazer supressão. Porque se não tiver o transplante e a supressão, a área que nós vamos analisar, ela, à primeira vista, é muito ruim. Mas você estando em cima da área, com o topógrafo e com o biólogo, ele vai dizer, cara, isso aqui é uma pepita de ouro. Isso aqui é um diamante bruto. Eu não sou especialista em fauna e flora, ainda que eu conheça. Mas o biólogo, ele vai saber identificar para você, já no início da sua análise, como você vai proceder e o que você vai precisar para licenciar. Então, essas são as primeiras etapas da originação. E aí, tendo passado por essa fase, nós vamos para os estudos de viabilidade. E os estudos de viabilidade acontecem em 2 momentos. Primeiro, a gente vai analisar o mercado. A gente vai lá, decidimos empreender, certo?
essas etapas foram ultrapassadas, foram com sucesso. Nós identificamos que aquela área tem fundamento, de acordo com as nossas premissas, empreender nela. Então, daí nós vamos ao mercado fazer as primeiras análises de mercado, análise mercadológica, econômica e financeira. Porque através desse feeling, entendendo as ofertas presentes, por exemplo, e que, pasme, eu vou fazer um gancho aqui. Você sabe quantos % dos empreendedores no mercado nacional fazem estudos de viabilidade econômico, financeiro e mercadológico depois de passar pela viabilidade técnica? Não, esses dados eu não... 10%. E essas são as empresas de inteligência que me disseram. Não é o Francisco, não é algo empírico que eu estou lhe dizendo. Até você me conhece, sabe que eu detesto algo que foi dito e que não tem uma prova sobre isso, que seja científico, que tenha fundamento para que a gente possa se basear. Então, depois da viabilidade técnica, a gente daí sim vai passar para as outras viabilidades. A viabilidade técnica passa pelo biólogo, pelo topógrafo, passa pela diligência, passa pelo LSI dentro da viabilidade. Se eu sei o que me espera, porque eu posso levar 6 meses para ter uma LP, ou eu posso levar 1 ano e meio para ter uma LP, certo? Vai depender do município e da viabilidade técnica, que são os técnicos que vão nos acompanhar e vão nos trazer essas informações necessárias para a gente ter a decisão de empreender. E é claro, durante a negociação, se faz sentido, através dessas informações que eu tenho, eu entrar nesse negócio. E é claro que durante a negociação, quem decide é você através da sua taxa mínima de atratividade. Você está assim, ó. Travou. E eu estou prestando atenção em cada detalhe. Hoje eu estou aprendendo. Hoje eu estou aqui só de telespectador. Sim, Rafael, da R3K Capital, que faz o elo entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais, sabiamente diz, uma pesquisa bem feita reduz o risco do empreendedor ao extremo. Todos os estudos de viabilidade, eles têm o intuito de diminuir o nosso risco de fazer um negócio, certo? O objetivo qual é o negócio mais caro? É o negócio que não vai acontecer. É o negócio que chega para a gente e o cara me dizendo que tem uma área para fazer um empreendimento, mas que ela tem um passivo ambiental e que vai, inevitavelmente, inviabilizar o negócio. Então, esse cara ele não passou pela viabilidade técnica com o biólogo, com o geólogo. E depois da imprescricionalidade do crime ambiental, o passivo ambiental passa de dono para dono. Ele não é de quem cometeu o crime, sim daquele que, bem como você sabe, é o proprietário. E isso é gravíssimo, porque você pode pegar uma área que você acha que é linda. Eu recebi uma área, não vou dizer a cidade, nem quem me ofereceu, evidentemente, mas que, na análise do Google, antes de sair de casa, eu vi que tinha um rio em cima e que o cara tapou e canalizou, sem licença. Tu já pensou o tamanho do ferro? Meu pai amado, eu não acredito. E os corretores na área é um espetáculo, a área é maravilhosa. Sempre que chega para você, tanto o proprietário quanto o corretor, ele vai te dizer, é a melhor área do mercado. Toda vez que alguém traz para mim, vai me dizer que é o melhor negócio do mercado. Cara, é o melhor negócio. Por quê? Por causa do preço. Ou porque é da localização. Eu escutei alguém aí dizendo, inclusive, a viabilidade passa sobre 3 etapas. Gente, isso que eu vou falar não é verdade. Ele disse localização, localização, localização. Cara, se você empreender baseado em localização, já era, tá tudo perdido. Porque não são essas as influências que vão determinar o sucesso do empreendimento. Certo? Passam pelas etapas de viabilidade. E a viabilidade técnica do biólogo, do geólogo, muitas vezes, se for a área de beira-mar, do arqueólogo, ou de um especialista em laudo
como nós tivemos que contratar certa vez um especialista um oceanógrafo especialista em manejo de duna. Porque a área é beira-mar. Isso eu jamais ia imaginar na minha vida, até que, olha que interessante, um oceanógrafo, pós-doc em oceanografia, especialista em manejo de duna. E nas análises do Google, você sabe, inclusive, você consegue, inclusive, identificar... Eu não sabia disso. Você consegue identificar, ao longo do tempo, inclusive, essa duna avançou ou recuou, certo? E dentro da viabilidade técnica, você já vai identificar, inclusive, se o município, de acordo com o plano diretor, quais são as premissas de licenciamento que aquele município considera, através de uma ADM, de uma diretriz municipal. Então, é muito criteriosa toda a fase de originação, que, eu repito, precede a etapa de implementação. A originação são todas as etapas dos processos que antecedem a instalação, a execução. É onde eu origino o empreendimento. E esse é um dos maiores gargalos do negócio. Tem um ditado antigo que diz: aquilo que começa errado, muito provavelmente vai terminar errado. Certo? Então, quanto mais informações a gente tiver sobre as viabilidades, né, que precedem a decisão de empreender, que são as viabilidades técnica, jurídica, e a técnica jurídica, técnica ambiental, técnica topográfica. Isso é o mínimo. Se você não fizer, cara, é muito provável de que você vai encontrar problemas ali na frente. Por isso, você começa a apagar incêndio. Você começa a resolver problema. São esses estudos que vai embasar, né? Inclusive que vai embasar, né? Todo o caminhar, né? Todo o processo depois, né? Através da viabilidade, dos estudos, né? Dessas viabilidades, é que você vai conseguir desenhar, né? Todo o caminho e o que precisa ser resolvido, quais providências precisam ser tomadas. E quando você já tem todo esse esboço, né? Nesse momento, né? De originação, nesse momento anterior, daí, sem dúvida alguma, os percalços serão menores, né, e melhor administráveis, né? Mais fácil de prever. Porque a gente sabe, né, que em um processo todo, o empreendimento, a gente tem várias surpresas. Acontece, né? São as surpresinhas. Vem, faz parte do pacote. Não sabe o que vem. Então, quanto mais informações você tiver, exatamente, quanto mais informações você tiver, antes de decidir empreender, mais seguro é esse negócio, como o Rafael ali falou. Mais segurança você tem e o negócio mais caro é o negócio que não sai. E os gargalos são esses. Passam pela viabilidade técnica, que é a diligência jurídica, passa pelo LSI, pelo laudo de situação de imóvel, que a gente precisa entender se o imóvel pode ser vendido, sob que condicionantes esse imóvel se encontra, ou seja, se ele pode ser transferido, porque se ele não puder ser transferido, quiçá ele vai ser licenciado. Olha só, nós tivemos uma área, tá, que passamos um ano negociando. Vai daqui, vai dali. 6 reuniões na reunião do cara, na empresa do cara. Quando a gente pegou o esposo da doutora Graziela Longo, que entrou aí, uma das maiores autoridades no direito imobiliário do Rio Grande do Sul, a estrela aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, né, doutora Graziela? Tá, depois a senhora me paga aquele sushi. Que ele foi fazer a diligência jurídica. Quando nós passamos, depois de ter... Olha o desgaste. Um ano negociando. Batemos o martelo. Alinhamos a negociação. Quando nós fomos para a diligência jurídica, o laudo de diligência identificou uma fraude de licitação pública envolvendo uma das empresas que tinha 30 milhões de reais envolvido. Agora, você vai querer ser uma empresa que vai se relacionar com um proprietário que uma das suas empresas tem esse detalhe?
tá respondendo, né? Esse processo é bem complicado. Entendeu? Então, se a gente passar por essa diligência jurídica concomitante ao laudo de situação imóvel, ou seja, buscando entender não somente se a área pode ser vendida, porque não tinha nenhum gravame, mas se o vendedor pode vender. Inclusive, olha só que loucura. Inclusive, no laudo, quando a gente vai analisar essas áreas, a gente faz sim todo esse checklist, todo ele. Não só acerca da matrícula, mas a gente puxa, né, todo o histórico de todos os envolvidos, de todas as empresas, dos cônjuges, de todo mundo. Porque a gente precisa, como você bem disse, se cercar, né, de todas as informações, toda a circunstância que envolve, né, ali os proprietários ou os detentores da posse, enfim, né, os que estão na posse da área. Então, é imprescindível, porque essas questões aí, de fato, inviabilizam o negócio, né? Exatamente. Ao passo que tem situações, que eu, inclusive, quero que você fale um pouquinho, que mesmo quando aparece alguma irregularidade que é passível de regularização, que, assim, né, que não é tão complexa como uma ação judicial, né, correndo, criminal, enfim, a gente, inclusive, consegue com que essa questão influencie, né, na negociação, né, na valorização do imóvel. Sim, total. Porque, veja, uma área pode estar muito próxima da outra. Mas perceba, uma está com a matrícula individualizada, licenciada, pronta para ser transmitida, pronta para ser licenciada. Essa tem o selo, essa tem o selo de conformidade. Essa tem o LSI, pronto. Eu tenho uma área que tem o LSI. Essa tem o selo. Laudo de situação Foi imóvel. certificada essa área. Essa área está certificada, tá? A Poliana foi lá e certificou, cravou o selo de laudo de situação do imóvel. Eu tenho um código, entrei na internet lá no site da Poliana, me deram o código, acessei o site, botei o código e li todo o dossiê sobre a situação do imóvel. Essa área está custando R$400 mil o hectare. Tá? Mas muitas das vezes são negócios que o mercado não sabe. Que o proprietário se predispôs, ou ele, através da orientação de alguém, ele buscou fazer isso. Tá? E muito próximo dessa área, nós temos outra, custa de R$100 mil o hectare. Daí você vai analisar a área e é aquele patinho feio, que é um dos casos que você me falou agora. Entendeu? Que daqui a pouco o cara tem, que nós comentamos ao telefone, na verdade, que o cara tem a posse, mas não tem nenhuma escritura. Ou o cara tem 15 hectares e tem uma escritura de 5 e não transmitiu a escritura. Não averbou na matrícula a escritura. Quanto tempo fazia isso, Francisco? 20 anos. Aí o cara disse, ai, gente, eu não vou fazer esse negócio, porque não tem matrícula. Mas, rapaz, o imóvel tá lá, cara. Se você perguntar pro vizinho vai dizer, não, Poliana, dona. Vai no outro vizinho, vai dizer, não, Poliana, dona. O cara tá na posse há 20 anos, comprou através de um contrato, pagou a área. Faz 20 anos. Só que ele comprou 15 hectares e tem escritura de 5. Aí você vai regularizar, vai fazer a regularização fundiária, vai contratar eu ia falar a Lidiane, a Poliana, vai fazer o laudo de situação do imóvel e vai transformar essa numa negociação com uma taxa mínima de atratividade muito maior do que a outra que está custando o dobro do preço, o triplo do preço. Certo? Esses são os principais gargalos do negócio. Tudo que a gente falou aqui agora, que você me perguntou, vamos lá, da análise vocacional, da regularização, a valorização, os gargalos e a equipe. Está tudo isso envolvido e fluiu nas perguntas que você me falou. Por quê? Porque todas elas são concomitantes, todas elas andam juntas de mãos dadas. Se a análise vocacional, a viabilidade técnica, sobretudo, através da análise do topógrafo e do biólogo, e das diligências
da situação do imóvel, ou seja, se o imóvel pode ser vendido e se o vendedor pode vender. Esse dia eu falei para o corretor, pô, mas você sabe quem é esse cara aí? Ah, eu nem Deus o livre falar o nome do cara, mas o cara é conhecido aí. Não pode vender, a gente sabe que o cara não pode vender. Ah, mas não, esquece, que essa área está no nome do familiar dele. Não, pode fazer negócio. Essa área está no nome do familiar dele, não está no nome dele. Entendeu? Oh, meu Deus. Sensacional, né? E é apaixonante. E o que eu sempre Muito. digo, tá? E nós conversamos. Nunca é sobre uma área. Não é sobre comprar ou vender uma área. É sobre pessoas. Exato. Sobre suas necessidades, desejos, anseios e frustrações. Sobre entender sobre que condicionante a pessoa quer vender. Por que essa pessoa quer vender a área? Qual o motivo dela? O verdadeiro motivo, que não é a primeira verdade, é aquilo que ela te conta. E outra coisa que nós... não é a primeira que ele te conta. Exato, exato. E nesse ínter é importante, como nós até já conversamos sobre isso também, é importante a gente entender, né, principalmente questões que envolvem as grandes áreas e famílias, e às vezes o imóvel está todo, né, empetecado, a gente precisa entender, né, o que de fato é o problema ali. Porque a questão da irregularidade do imóvel, a gente sabe que é uma consequência, né, de uma série de questões ali que envolvem a família, né, que envolve ali questões deles, e nós precisamos justamente entrar nesse meio, né, e esmiuçando, e como a gente conversou, e puxando o fio da meada, para entender a dinâmica daquela família. Isso tudo ajuda demais na negociação. Demais na negociação, nas condicionantes, né, que envolve todo o processo. Enfim, isso é fantástico. Cara, eu tenho uma das nossas áreas que está em fase de execução, são, se não me falha a memória, me perdoem não me lembrar disso, mas 18 herdeiros. Vamos lá, entre os que assinam não são tantos, mas tem cônjuges, tem filhos, tem sobrinho, uma família muito grande, entendeu? Então, é muito delicado você tratar desse assunto. Você tem que ser muito criterioso, muito cuidadoso. É sobre pessoas, é sobre entender como ser mais significativo na vida do outro. Porque o nosso propósito é desenvolver empreendimentos que sejam mais significativos na vida do outro. Exato. Sempre vai ser sobre pessoas. Nós não vendemos lote, eu costumo dizer. Nós resolvemos problemas em determinados momentos, situações e circunstâncias na vida do outro. O lote é o meio que nós temos de resolver esses problemas. Francisco, que loucura é essa? A gente vende lote porque o cara está feliz para comprar um terreno. Não. Por detrás de tudo isso, tem necessidades, desejos, anseios e frustrações. Né? Sempre vai ser sobre pessoas. Nós somos instrumento. Isso. Nós somos instrumento, né, enquanto profissionais, né, que possibilita, né, essas realizações, né? E é como eu te falei aquele dia também, quando eu falo de documento, que é bem isso, né? Eu acho fantástico, né? Essa questão regulatória, que envolve documento, enfim. Eu falo muito que documento é a formalização, né? De histórias, de vidas, que envolve também sonhos, que envolve também frustrações, né? Tristeza, né? Também. Então, isso é fantástico. Agora, Francisco, fala um pouco para nós sobre aquele tripé. Como escolher uma área? Feeling, técnica ou visão? E quantifica e qualifica isso para nós, para a gente fechar a nossa noite com chave de ouro. Pronto, essa pergunta sempre me fazem também. Como que você decide empreender? O que vem primeiro? Você tem tudo isso junto, numa sacola. Você precisa, claro, do feeling, que são os drivers que você tem sobre os aspectos de uma análise vocacional.
Mas existem... É uma dinâmica multidisciplinar a análise de uma área. É uma dinâmica multidisciplinar, certo? Tem um professor, Caio Esteves, que é a maior autoridade em place branding, place making, fundador da primeira... hoje acho que tem outros players, mas ele foi o primeiro precursor deste assunto no nosso mercado, place branding, place making, onde a gente trata sobre os assuntos do senso de pertencimento, como que as pessoas se relacionam sobre essa área. Nós precisamos entender o que essa área significa para aquela região, ou seja, qual o significado que essa área tem. Ela é centralizada, ela faz parte de um vazio urbano. Quando nós fomos empreender nosso primeiro empreendimento, nós somos chamados de louco, porque nós fomos desenvolver um projeto no meio de um completo vazio urbano. E todo mundo dizia que a gente era louco. Só que ninguém sabia que a gente tinha feito centenas de reuniões para entender sobre que condicionantes alguém compraria ou que tipo de produto despertaria interesse nas pessoas. Se existia demanda reprimida que despertaria interesse nesse projeto. Como entender se existe demanda reprimida? Através do estudo de viabilidade, através dessas análises de oferta presente, de oferta futura. Quase ninguém fala sobre oferta futura. É uma informação super importante na hora de empreender e são poucas as pessoas que falam sobre oferta futura. Mas o que é isso, Francisco? Eu fico enérgico em falar. É você ir na prefeitura, que tem informações públicas, e levantar quem são as empresas, quem são os empreendedores e quais as áreas que estão no pipeline de licenciamento. Pô, mas como assim, Francisco? Cara, significa que você vai buscar na prefeitura informações de quem são as pessoas e quais são as áreas, quem são as empresas que estão naquela região com processos de licenciamento em andamento dentro da prefeitura. Porque, veja, você pode ter uma área espetacular, mas você está comprando a poucos metros ou quilômetros de uma empresa que já está por vias de empreender. E será que existe demanda reprimida para absorver todo este estoque? Essa oferta que vai estar disponível no mercado? Existem diversas empresas que sofrem porque ficam com projetos engavetados, porque não existia demanda suficiente para você lançar um empreendimento, mais de um empreendimento naquela região. Porém, pessoas que têm o entendimento, fazem o dever de casa, como o Fabiano Demarco, do Parque Una, fizeram um projeto em Passo Fundo, Santa Maria. Gente, me perdoa, podem me mandar no direct, eu digo depois. Onde dois grandes players lançaram 800 lotes com ticket médio de R$200 mil num município, e os dois empreendedores lançaram na mesma semana e os dois empreendedores venderam 100%. Por quê? Existia demanda reprimida. Existiam pessoas dispostas a absorver adquirir o mesmo produto. Adquirir produtos bastante semelhantes, que tinham a mesma proposta, porque são empreendimentos de condomínio fechado, e os dois fizeram o dever de casa. Então, olha que loucura. Mas também conheço, e aqui na nossa região, todo mundo sabe de um empreendimento de pessoas que vieram de outra região do nosso país e que foram fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que o Jefferson da Infra-Urbana sempre fala, e fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, trouxeram da região deles as premissas deles de empreender, sem analisar a demanda reprimida. Os caras estão levando pau, não se vende lote. E aí qual é o risco disso? Ele vai ter que executar, vai ter que concluir a obra, e ele não tem, ele vai ter que fazer toda a exposição de caixa, porque ele não analisou a demanda reprimida, e ele não vai ter o fluxograma de encaixe concomitante ao desencaixe que ele tem. Então, olha a gravidade disso. Agora, voltando para o tripé de análises e das multidisciplinas envolvidas, tá? Nós falamos do place branding e place making, né? Do senso de pertencimento, de entender o que significa essa área para a população e qual a relação que essa área tem com a região.
ela faz parte de um sistema viário, do sistema de jornada diário das pessoas nesse sistema viário. Ela é um eixo que faz o movimento pendular de uma cidade a outra, de uma região a outra, certo? Ela está numa centralidade desenvolvida ou num completo vazio urbano. Tudo isso é analisado antes de você empreender. São os drives que você precisa ter para fazer análise vocacional, para fazer a análise do modelo de empreendimento que você precisa fazer, certo? Que vai atender às necessidades da demanda. E aí, depois dos testes qualitativo e quantitativo que as empresas de inteligência fazem, que hoje nós temos 4 grandes empresas a nível nacional à disposição do mercado, que vão analisar se a demanda reprimida vai comprar espacializada no tempo. Se você vai conseguir identificar quantas pessoas têm dispostas a adquirir um empreendimento, sobre que condicionantes precisam, o que é, vamos lá, valor é aquilo que é percebido para o outro. Mas o meu, vou falar uma coisa para vocês aqui que vai fazer sentido. Mas o meu prédio tem sauna. Sabe quantos por cento das pessoas usa sauna num prédio? 2%. Últimos estudos que eu recebi. Não, meu empreendimento tem sauna. E daí? Então, ao invés de botar uma sauna, esse grande amigo meu botou uma garage band. Não, mas o que é isso? Cara, ele pegou algumas vagas do estacionamento, e colocou e disponibilizou um espaço de música com isolamento acústico para que os adolescentes e quem quer que seja que goste de se envolver, ou faça tipo um salão de festas. É um salão de festas com isolamento acústico. Claro, com câmeras. Não é um bunker. Entendeu? Tem vidro, você pode ver do lado de fora e do lado de dentro. Mas que foi um sucesso no negócio dele. E ele identificou isso porque ele fez um estudo de viabilidade buscando entender aquilo que era valor para o cliente, para a demanda. E você identificando a demanda, você vai conseguir daí sim precificar o seu empreendimento, entendendo qual é a capacidade de endividamento dessa persona. Porque o que vai determinar se você vai vender é o interesse das pessoas. Agora, por quanto você vai vender, o que vai determinar é a capacidade de endividamento dessas pessoas. Então, olha a quantidade de trabalho que existe antes de empreender. Antes de você desenvolver um projeto. E todas essas etapas estão fazendo parte da originação. Quando a gente vai fazer uma análise vocacional, todos esses drives têm que estar acompanhando a sua análise. Você precisa saber que você tem várias etapas para desenvolver, inclusive antes de decidir empreender. Porque quando você decidir fazer o negócio, você já tem informações suficientes que vão subsidiar a tomada de decisão de empreender. E aí a taxa mínima de atratividade, quem decide é você. Quanto que você quer ganhar? Lucro não é indicador de resultado. Entendeu? A taxa de atratividade, quem decide é você. Quanto cada R$1 que eu colocar, eu vou receber de mãos dadas de volta e em quanto tempo eu vou receber. E quanto tempo eu fico exposto enquanto eu estou executando essa obra. Certo? Interessante demais, né? Muito. Apaixonante, né? A gente fala sobre isso. É envolvente. É sensacional. Muito, é incrível. A gente faz mesas daí nessa etapa de análise vocacional e que é tudo concomitante, é tudo paralelo, tá? Inclusive você está negociando com o proprietário, que você tem uma intenção de compra ou um MOU, né? Um memorando de entendimento com intenção de compra, que eu só trabalho com exclusividade, porque como é que tu não vai trabalhar com exclusividade se você tem tudo? Então eu mostro pro terreneiro o seguinte: eu vou tomar a decisão de empreender quando eu tiver segurança para fazer o negócio. E para eu ter segurança, eu preciso fazer os meus estudos de análise de viabilidade técnica, né, que a gente já falou, passando pela análise vocacional, e a gente vai conversar com os players de venda, a gente vai ouvir os corretores de imóveis, que são as pessoas que vão vender. A gente vai na prefeitura,
fazer a análise de oferta futura, além da análise de oferta presente. E análise de oferta presente você vai tirar dos portais, você vai tirar das placas e você vai ouvir os corretores, o que eles têm a dizer. Então, olha a quantidade de reunião e de análise que você tem que fazer enquanto você está negociando. Esse é o mundo ideal. Porque às vezes chega algo para você pronto, o que é raro. Quando você tem alguém que sabe quais são as informações importantes para você tomar a decisão de empreender. Quando o cara chega para ti e diz assim, ó, tá aqui a matrícula, tá aqui as ônus reais e persecutórias, tá aqui a diligência do vendedor, tá aqui eu tenho o LSI, eu tenho o laudo de situação do imóvel, e a região é essa. Aí você diz, porra, essa região aí é lá naquele lugar lá é. Cara, isso me interessa. Só que aí a gente vem com algo muito provavelmente engessado numa das perguntas que são as principais que me fazem. Qual o percentual de permuta? Ou quanto você está disposto a pagar? E isso aí, cara, é complicadíssimo. Tá? Porque quando você senta com o proprietário e a gente busca entender por que ele quer vender e sob que condicionantes ele quer vender, quando ele me vem com o percentual de permuta, a gente tem que entender sob que condicionantes ele chegou a essa conclusão. Então, olha que interessante, né? Sim, claro. Tá bom, Ronaldo Flores da Silva quer vender a área, é o proprietário, né? Você quer vender, Ronaldo? Por quanto você está disposto a vender? Ah, não, tem pessoas que já vêm com uma formação pronta. Eu quero X% de permuta. Ou eu quero tantos milhões pela área. A pergunta que a gente Quero faz um aporte. Uns pedem tantos ou eu quero por uma cento. entrada. Mas vamos lá. Por que você chegou a essa conclusão? Não, porque eu tenho uma viabilidade. Olha como é prostituído o negócio. Tem uma viabilidade. Pô, que interessante, cara. Isso é muito bom saber que você já tem essa viabilidade. Me diga, quem fez a sua viabilidade? Quais foram as condicionantes analisadas? Papel e caneta na mão, né? Sempre tem papel e caneta. Eu quero, não, isso aqui foi um... Gente, pelo amor de Deus, nós temos profissionais em várias multidisciplinas envolvidas que têm os drivers para fazer a viabilidade, certo? Mas ela não envolve uma disciplina. É isso que eu estou dizendo. Não adianta você me dizer que tem uma viabilidade de um determinado profissional que ele não analisou todas as outras condicionantes, todas as outras viabilidades. E muito provavelmente a viabilidade que ele tem foi desenvolvida para entender, de acordo com o plano diretor, qual é qual é o potencial máximo construtivo baseado naquilo que a região já tem de empreendimento, certo? Seja na região ou na região próxima, conforme o plano diretor. Ele diz, não, essa área tem 15 hectares e aqui na nossa região a gente consegue fazer 230 lotes de 360 metros quadrados e 450 metros quadrados na esquina, porque nessa região o município exige que, se for um loteamento, você precisa de 200 metros de quadra. Certo? Ele já vai te trazer mastigadinho, de não brinca, que interessante. Só que isso eu já sei, né? O que mais? Não, é porque daí assim, ó, o fulano ali, ó, o Francisco, fez o loteamento Esmeralda e vendeu 100% antes da conclusão das obras. E ele vendeu 160 lotes com ticket médio de 120 mil. Então a gente está pedindo aqui, nessa área, que é semelhante, aí ele vai lá e diz, estou pedindo 35% de permuta. Eu digo, rapaz, mas essas são as informações que você tem para balizar o modelo de negócio que você quer. Mas quem decide como empreender é o empreendedor. Qual é a taxa mínima de atratividade dele? De acordo com as viabilidades que ele vai fazer. E cada um tem o seu tipo de viabilidade. Nós não estamos discutindo aqui uma via de regra que está certo ou errado. Porque, perceba, o que é certo ou errado é certo ou errado para você ou para mim. Cada um desenvolve um entendimento. Depende do seu entendimento do que é certo ou errado. O que nós acreditamos é que existe uma forma mais assertiva com menos gasto de energia. Ela passa pela originação.
E a originação nada Uhum. mais é do que todas as etapas de viabilidade que precedem a licença e instalação, certo? Ah, Francisco, mas daí qual é o momento que você negociou a área? É o momento que você tem drivers suficientes para tomar a decisão de empreender de acordo com o risco que você está disposto a passar. Nossa Senhora! Nossa Senhora! É bem isso? Não, Demais, show. né? É demais. Não, muito, muito top. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Que live, hein, Francisco? Que live. E paulada. Bacana demais, né? Muito, 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 E muito. faz todo sentido. O que eu achei mais bacana dessa conexão é porque a originação está diretamente relacionada ao LSI, ao laudo de situação de imóvel, que para mim é um dos principais gargalos, entendeu? Acontece muito negócio que não sai por causa da situação a qual se encontra o imóvel ou o vendedor. Sim. Certo? Ah, e a região. E é Porque tem um importante. E a município que nós região? estamos Sim. empreendendo, não tinha falado disso, que tem um embargo do Ministério Público. E aí? Tem um irmão meu, em Cristo, inclusive, que está aqui com a gente, e que, cara, ele está passando pela mesma coisa que a gente. Existe um embargo do Ministério Público porque o município não tinha nem plano de saneamento aprovado pela Câmara. E o Ministério Não. Público foi lá e vral. Enquanto não tiver saneamento, nada mais acontece. E o pessoal está comprando área e nem sabe que tem embargo do Ministério Público e que ninguém sabe quando esse desfecho vai acontecer. Porque, perceba, a empresa de saneamento ela vai ter que executar, ou ela vai ter que ter um TAC junto do Ministério Público com o município, Sim. prometendo em quanto tempo ela vai empreender, para que daí você consiga licenciar com a condicionante que você deixe o sistema de tratamento pronto para quando estiver executado No TAC foi você feito. Uhum. no TAC. Entendeu? E tem outras coisas que são mais graves. Litoral, por exemplo, você tem um lençol freático muito próximo do solo e que não te permite hoje mais, inclusive, fazer a fossa fio do sumidor que era comum. Ou, ainda pior, aonde você vai largar o churume que sai da estação de tratamento de esgoto? Mesmo estando de acordo com as prerrogativas de Consema e Conama, quem tem que aprovar é o meio ambiente? E aí, como é que fica? E o pessoal está comprando área. Vai virar land bank. Porque o cara está comprando sem saber que existe o embargo do Ministério Público. Isso é normal, cara. Como? Não é normal, é comum. Mas é É comum o cara comum. comprar de dentro do carro, sem andar na área. É comum o cara pedir um percentual de Nossa. VGV baseado no achismo. Então, todas essas partes da originação que precedem a licença de implantação, que precedem a execução, são iminentes para o sucesso do negócio. Vão te ajudar a mitigar as patologias que o mercado tem aí. São determinantes, né? Até. São determinantes para o sucesso do seu negócio. Sim. E isso é assunto para a gente passar o dia inteiro esmiuçando um por um. Não, o dia inteiro. Falando, Nós o vamos que ter que você marcar outra faz quando live. faz a análise, a análise técnica, tá? A topográfica e a biológica e as diligências para o laudo LSI, só isso daí já rende assunto para nós passar aqui uma noite inteira conversando, as lives infinitas, sabe? Sai e Com volta, sai e certeza. volta. Com certeza. Sim, sim, É isso Ronaldo, aí, são Ronaldo. essenciais. É E é que eu isso que a tô gente pensando. está buscando difundir para o mercado. A relevância do laudo de situação do imóvel, né? E das viabilidades. Foi isso que nos conectou, né? Um Isso. dos gargalos, principais gargalos de um empreendedor
é a documentação. Isso. E aí, às vezes, E no laudo, se arrasta anos para resolver um problema. exato. Quando eu falo muito assim que o laudo ele clarifica, né? Ali é o raio-x, né, acerca da situação do imóvel, dos envolvidos, e ele é um espelho mesmo, ele clarifica a situação de modo que a gente consiga, a partir daqueles elementos, analisar a relevância daquele imóvel para o negócio, em se tratando de empreendimento, né? Ou a gente consegue desenhar a solução, né? Ver quais caminhos, né? Quais opções que a gente tem, né? Que envolve aquele problema, aquela situação. Então, é um instrumento, sem dúvida alguma, muito relevante. E o selo, para quem não sabe aqui, no laudo de situação do imóvel, a gente não tem nenhum apontamento, né? O imóvel está 100% ok, em condições, né, de transmissão, de venda. Então, a gente certifica, e daí a gente certifica com o selo de conformidade, que é o selo de qualidade do imóvel. O imóvel ou o empreendimento. A gente também Isso aí é muito qualifica. bacana. Nós vamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, isso aí vai ser um sucesso. Você tem, me ocorreu aqui agora, nós temos um empreendimento que já havia sido negociado em todo o mercado. E nós fechamos o negócio. O que ele estava acontecendo, quer dizer, que ele não estava saindo, porque existia naquela área que estava sendo negociada, existiu uma extração irregular de argila. Mas a área é dentro da cidade. Eu não ouvi, falhou. Eu disse que nós temos um empreendimento que já tinha passado pela mão de todo o mercado. Você está me ouvindo? Agora estou. Você está me ouvindo? Nós temos um empreendimento que não vou dizer que fase está. Mas nós temos um empreendimento que antes da gente negociar já tinha passado por todo o mercado. Porque ninguém queria fazer negócio porque tinha uma ação do Ministério Público em cima da área, porque a área tinha feito extração de argila irregular. E essa argila, quando chovia, invadia as casas do entorno. Olha que legal. Então, nós fizemos um TAC e executamos um PRAD, um plano de recuperação de área degradada com objetivo de desenvolvimento de empreendimento de parcelamento de solo. E esse PRAD, esse plano de recuperação de área degradada, ele precede a execução do empreendimento. Então, ele faz parte da licença prévia. Que estando de acordo com a conclusão do plano de recuperação de área degradada, você tem a sua licença prévia. Mas ele é uma condicionante. Então, a gente teve que fazer todo o pluvial subterrâneo, a gente teve que terraplanar a área, plantar grama e fazer o pluvial para que essa água de enxurrada não passasse por dentro da área e invadisse as casas. Então, assim, olha que coisa mais louca. Tu fazer um empreendimento numa área que tinha passado por um embargo por extração de argila irregular. Olha que louco. Mas nós sabíamos do problema e descobrimos como resolver o problema. Quem descobriu? O corpo técnico, os técnicos, a bióloga, a geóloga e a nossa equipe de licenciamento, junto com o topógrafo. Aonde? Exato. Na FEPAM, nós descobrimos que existe uma forma de você resolver o problema propondo para a FEPAM a solução de parcelar o solo para resolver o problema. Olha que interessante. Não, muito interessante. Cada Massa. situação muito interessante. Gente, nossa, a conversa tá tão boa, o tempo passou, já foi. Passou. Já o Instagram foi deixou uma a gente, hora. ainda deu mais uma... Gente, deu relevância. A gente flutuou aí entre 20 e 30 pessoas, mas saiu e entrou muita gente, né? Foi bacana. Vi bastante gente conhecida aí.
bastante gente importante do Foi nosso mercado, ótimo. amigos pessoais também. Obrigado a todos. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com aqueles que estavam aqui presentes e que tenha satisfeito o seu convite, honrado o seu convite, né? Trazendo aí para a sua audiência, para os seus amigos, um pouco da experiência que a gente passou aí e passa. Que isso, Chico. A honra é minha de tê-lo aqui. Muito obrigada por esse tempo dedicado a nós. Aprendi muito, sem dúvida alguma, todos nós aqui, né? Aprendemos muito Também. hoje com você. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um presente, como eu já disse, um presente conhecê-lo, porque eu agradeço a Deus, porque Ele tem Amém. colocado pessoas especiais, pessoas diferenciadas, que de fato, né, tem algo genuíno dentro de si e que quer deixar, fazer a diferença. Não estou falando aqui algo de marketing, não. Que a gente vê isso na verdade e em verdade, algo genuíno mesmo. Então, muito bom conhecê-lo mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. Da mesma forma. Eu E gosto Deus de é fechar maravilhoso. sempre. Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Eu gosto de fechar dizendo o seguinte: o parcelamento de solo, olha que louco, isso vai explodir a cabeça de vocês. O parcelamento de solo é a célula embrionária para o desenvolvimento da sociedade. E o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformando lugares. E não se trata simplesmente de desenvolver um traçado urbano, e sim de entender como ser mais significativo na vida do outro. E o sucesso de um empreendimento não se dá na totalidade das vendas, e sim na comunidade que lá vai habitar. E um dos nossos objetivos é difundir o conhecimento, agregar valor na vida dos outros e do mercado, de algo que é tão relevante na decisão de se empreender, nos processos de se empreender. Olha que loucura. Não, Animal, muito, né? muito, muito. Animal. Muito. Chave de ouro. Porque Chave perceba, eu de estou ouro. falando sempre aqui de pessoas. Estou falando aqui de Exato. propósito, de objetivo, daquilo que faz sentido para nós, do nosso chamado, daquilo Exato. que corre nas nossas veias e pulsa no nosso sangue. E que nos move, né? E é mais forte que nós, né? Exatamente. É incrível como é poderoso essa força, né? Quando a gente consegue alinhar. Muito bom, Não é muito bom. Mais sensacional, uma vez, sem sombra de obrigada. dúvidas. Mais uma vez, da mesma forma, eu que agradeço, foi sensacional, me amarrei no teu conteúdo, total sentido o laudo de situação de imóvel, que é um dos gargalos que o nosso mercado tem. É a gente saber se o imóvel pode ser vendido, se o vendedor pode vender. É uma das coisas primordiais. Sob que condicionantes nós vamos fazer negócio. De que forma nós vamos conseguir Exato. empreender, tendo segurança. Exato. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. O laudo de situação do imóvel, o selo de situação de imóvel, nós vamos trazer aqui do Rio Grande do Sul, através dessa Amém. parceria. Estou sempre à sua disposição. Quem tiver interesse, ficou alguma dúvida, se achou bacana, manda essa live, vai ficar gravada, né? Vai. Com certeza, com certeza. Manda para os seus amigos, entre em contato por direct, pode ficar à vontade, eu estou à disposição. Nosso objetivo é difundir e agregar valor em todas essas etapas multidisciplinares dos processos de originação para poder empreender no mercado de parcelamento de solo. Show, show. Gente, muito obrigada. Live poderosa essa, né? Obrigada, viu, Ronaldo? Obrigada a todos, Luciano, todos, Márcio, todos que estão aqui e que passaram, estiveram aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Ficará gravada. Eu que agradeço a todos. Mais uma vez. Porque e, pessoal, live incrível. Fiquem ligados aí no projeto de loteamentos e comunidades planejadas aí, que tem bastante novidade, né, Poliana? Isso aí. É isso aí. Muito mais novidades vem por aí. Obrigada, gente. Um abraço. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite. Um abraço. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.